Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Eu sou Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre LGPD. Já não é cedo nem tarde demais. Está chegando a hora ou não está chegando a hora, não sei. A transformação é digital, mas o tempo aqui é contado na ampulheta. Hoje nós vamos conversar com o Davis Alves, que é presidente da NPPD. Ele é IT Expert, TPO e Ethical Hacker. Se você escutou Ethical Hacker, provavelmente você já não ouviu mais nada, mas vamos que vamos. Aqui com vocês é Guilherme Gomes, Account Manager da AC Software. E é isso aí, vamos lá. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da AC Software. E é um prazer receber conosco aqui o PhD Davis Alves. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Espero que possa agregar nesse momento que nós estamos falando sobre a LGPD, nesse momento de transição mesmo, né, no Vacation Legis que nós temos para a entrada da LGPD. E espero que nós só agregamos aqui e passamos boas informações contribuindo para a entrada da LGPD no Brasil. Cara, acho que não tem jeito melhor de começar esse papo do que pedindo para o Davis falar para a gente sobre a NPPD. Conta aí um pouco para a gente. Bom, a NPPD, gente, é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que tem dois focos, onde nós reunimos diversos, não só de POs, mas todos os profissionais de privacidade de dados, e nós temos dois focos. O primeiro pilar envolve a representação técnica, a representação dos profissionais tanto de segurança, quanto também os advogados, o pessoal que mexe com a parte de processos, jurídico, compliance, todas as áreas que são impactadas de modo direto e indireto pela LGPD. Então, o primeiro foco da NPPD é a representação de classe, o segundo foco é a geração de conteúdo, tá? A geração de conteúdo nós divulgamos, nós desenvolvemos diversos materiais, diversos infográficos, diversos artigos técnicos, artigos científicos também, artigos jurídicos. Então a NPPD tem esses dois focos, tanto unir a geração de conhecimento como também a representação de classe, onde nós reunimos os profissionais de privacidade de dados do Brasil, a fim de ter os nossos interesses, né, os interesses de todos os profissionais defendidos pelo Congresso Nacional para qualquer alteração dentro da LGPD. Bacana, e pelo que eu entendi, então, é uma representação de classe multidisciplinar, desde a parte jurídica até a parte profissionais também, da parte técnica, de segurança, ou seria somente a parte técnica? Isso, Diogo, nós temos diversos comitês, são 8 comitês que estão dentro da NPPD, tá? Lembrando que não é um sindicato, nós não fazemos a parte, envolve parte partidária, trabalhista, etc e tal, não, nós não somos um sindicato, mas sim mesmo uma representação de classe, e você falou a palavra correta, multidisciplinar, onde um dos comitês, nós temos o comitê de segurança da informação, que dentro de cada comitê tem também subcomitês, tá? Nós temos o comitê de segurança da informação, que visa reunir o pessoal da área técnica, o pessoal da área de segurança da informação. Dentro do comitê de segurança da informação existem diversos subcomitês, tá? Como, por exemplo, o subcomitê de cybersecurity, onde envolve estudar a parte de pentest mesmo, conduzimos pentest para sempre dados pessoais, tá? No caso, o LGPD é aplicado a cybersecurity, onde nós estudamos um determinado equipamento, um determinado appliance, como será que está a segurança física, técnica, organizacional, quanto à proteção de dados nesse equipamento. Então, nós estudamos diversos fabricantes, por exemplo, nos mandam dispositivos e nós verificamos quais são as vulnerabilidades, quais são as técnicas para nós podermos fazer uma penetração nesse dispositivo. Isso é estudado dentro do subcomitê de cybersecurity. Também existe o subcomitê dentro de segurança da informação, de tecnologia da informação, onde envolve estruturação, toda a parte de infraestrutura, toda a parte de software, toda a parte de tecnologia mesmo voltada para a proteção de dados. Eu estou só dando aqui 2 detalhes de subcomitês dentro do comitê de segurança, mas existem outros, tá? Existe o pessoal também que mexe com IoT, existe o pessoal que mexe com subcomitês de trainees também, são voltados para iniciantes da área de segurança que querem entrar aí e atuar aí como Data Protection Officer, querem caminhar nessa onda de
de proteção de dados. Esse é o Comitê de Segurança. Da mesma forma, também existe o Comitê Jurídico, onde existe LGPD aplicada à saúde, LGPD aplicada ao comércio, LGPD aplicada à indústria, LGPD aplicada a estudo de legislação internacional, e também com subcomitês de trainees para aqueles que estão ainda cursando a faculdade de Direito. Tá? Então, e também, não posso esquecer dele, óbvio, o comitê científico. Esse é mais voltado para mestres, doutores ou quem está estudando no estricto sensu, cuja função é justamente desenvolver pesquisas científicas, publicações científicas, investigar mesmo aspectos acadêmicos, científicos da LGPD, e para nós poder verificar como que tal assunto dentro da LGPD impacta numa determinada população, uma determinada área aqui do Brasil, e consequentemente juntar tudo isso, publicar em grandes periódicos, journals, e levando também para Brasília. Então é assim, o Diogo, uma área multidisciplinar. Dentro dos comitês é aceito também o pessoal de GRC, que envolve governança, risco e compliance. É sim uma representação, é sim uma reunião de todos os profissionais que são impactados na área pela LGPD, tanto por TI, começando por TI, passando por processos e indo até direito, onde a gente pode encaixar esses profissionais dentro dos comitês da ANPPD. Quem quiser saber mais também, dentro do próprio site, Diogo, da ANPPD, é anppd.org, está dando mais detalhes sobre os subcomitês. Ah, bacana. E outra pergunta, Davis, como é que surgiu essa ideia, cara? Conta pra gente aí, que eu achei bem interessante, eu vi bastante material de vocês no YouTube, e de onde surgiu essa ideia, que é algo inovador, né? Pensando assim, principalmente na parte que DPO, todo mundo hoje procurando, querendo e se formar nessa área. Eu vi que vocês estão dando oportunidade até para os trainees, né? Aquele pessoal que quer se tornar um dia um DPO. A NPPD também oferece esse tipo de suporte, ela oferece cursos lá, treinamentos, ou seria apenas conteúdo? Como é que funciona mais ou menos, e dando um pouco desse histórico? Bom, isso começou quando eu estava lá nos Estados Unidos, quando eu terminei o meu doutorado em 2017. Eu fiz o meu PhD na Flórida Christian University, nos Estados Unidos. Morei lá e também eu era CIO mesmo de uma empresa americana, que é a Macro Baby Corporation, né? Que fica ali em Orlando, na Flórida. Ainda atuo muito lá com o pessoal, morei um tempo lá nos Estados Unidos, e também trabalhando com o pessoal da Europa. Desde 2014, onde eu já atuava na Holanda como profissional de tecnologia. Lá nós já tínhamos o GDPR entrando em 2016. Em 2014 nós tínhamos em vigor a Diretiva 9546, que também tratava de proteção de dados pessoais. Foi aí começaram a ter as movimentações aqui no Brasil, desde 2012, né, aqui, mas sobre a entrada do GDPR na Europa, forçou muito, impactou muito, influenciou muito aqui a nossa entrada da LGPD. Então, muitos parlamentares, eles estavam verificando que essa é uma lei técnica com uma roupagem jurídica, né, a LGPD, só que os profissionais de tecnologia, diferente dos advogados, não tinham uma representação de classe, Diogo, ou seja, os advogados contam com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e nós, profissionais de tecnologia, nós não temos uma representação de classe, nós não temos uma instituição oficial que nos defenda. Por aí, muitos parlamentares entraram em contato, e aqui até cito também a doutora Silvia Brunelli, que é especializada nessa parte de assessoria, que hoje em dia é responsável pelas relações governamentais da NPPD. A doutora Silvia Brunelli me contatou, eu estava lá nos Estados Unidos, e falou: Davis, a entrada da LGPD aqui no Brasil vai precisar mesmo que os profissionais de tecnologia se reúnam para poder atuar mesmo como DPO e ter seus interesses defendidos lá em Brasília. Tinha outras associações, não eram específicas para a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí, no caso, por essa demanda que nós tivemos lá de Brasília, me fizeram a proposta, me falaram: Davis, estão buscando alguém que é técnico, tanto da área de tecnologia da informação, estão buscando alguém que é acadêmico também, que tenha mestrado, que tenha doutorado, e também alguém que seja de modo apartidário, porque isso até é bom pontuar, Diogo, a NPPD, ela é totalmente apartidária, não importa se é partido A, partido B, partido político, não. A NPPD é uma associação
técnica. Nós não defendemos interesses de partidos políticos, e aí qualquer um que entrar na NPPD pode estar lá ter o seu partido político, mas isso não influencia nas decisões, nem os partidos políticos também influenciam nas decisões da NPPD, porque em primeiro lugar é uma associação técnica para profissionais de tecnologia, e não só, né, mas todos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então foi daí que surgiu, Diogo, com essa entrada da LGPD aqui no Brasil, eu estando nos Estados Unidos e os profissionais de tecnologia aqui também não tendo essa representação de modo que unisse. E graças a Deus o projeto está indo super bem, a iniciativa da NPPD foi super bem, logo em 4 meses de funcionamento, lá em 4 meses de operação da NPPD, nós já conseguimos reunir mais de 15 mil impactados, né, indiretamente, e 2 mil membros de modo direto, que inclusive já está disponível lá no site para todos verem, é só entrar em nppd.org, dentro lá do mapa da NPPD, que está em membros, e nós conseguimos mapear e disponibilizar para todo o Brasil, de modo público, e é bom sempre falar que é de modo gratuito, que são as consultas, tá? Inclusive também a NPPD tem um comitê público, que é gratuito a entrada. Então nós conseguimos unir, sim. Estamos aí com esse papel, diversos parlamentares em Brasília já nos procuram para consultar sobre o que os profissionais de privacidade de dados acham sobre tal ponto da LGPD. Lembrando que lá no artigo 41 da LGPD diz que todo controlador, ou seja, toda empresa que trata dados pessoais, né, toda empresa, todo controlador deverá indicar um encarregado pela proteção de dados pessoais. Na Europa, isso está previsto no artigo 37, 38 e 39, lá do GDPR, que é chamado de DPO, Data Protection Officer. Aqui no Brasil, está previsto no artigo 41, onde fala dessa nova profissão, desse novo papel, dessa nova área que as empresas terão que ter, e a NPPD está aí justamente para unir esses profissionais, tanto da área jurídica, também como profissional da área técnica. Davis, no episódio 9, cara, do Pod Café, por coincidência, nós tínhamos justamente levantado a bola de que a tecnologia, anos atrás, né, estava aí nas mãos do garoto do computador, né, e foi evoluindo uma série de responsabilidades. Hoje nós temos aí discussões sérias sobre privacidade, sobre os dados que estão na mão de cada empresa, enfim, e chegamos a essa evolução agora de evolução legal, né? E junto com a evolução legal vem responsabilidades, né? Na verdade, a culpa precisa ser de alguém, né? Hoje nós vemos aí uma série de vazamentos, vazou aqui, vazou ali, mas nunca se discute muito culpados, não é uma coisa muito clara, aqui houve uma brecha aqui de segurança, mas quem se responsabiliza, né? Ninguém vai pro gol por enquanto. Mas com a LGPD a coisa meio que muda de figura, você passa a ter responsável, você passa a ter realmente uma pessoa indicada para cada local. E quando aumenta a responsabilidade, né, fiz até a comparação com outros profissionais, o que é válido aqui, né, já falamos aí sobre advogados, mas vamos pensar em médicos, né, que tem lá seu Conselho Regional de Medicina, enfim, você precisa realmente ter alguém que chancela esse profissional, né? A NPPD vai funcionar dessa forma, né? O profissional vai ter ali, não, tá aqui, eu sou cadastrado, eu tenho esse selo de qualidade, essa chancela da NPPD para atuar como DPO ou para atuar em privacidade dessa forma? Boa, isso é uma ótima pergunta, o Anderson. Vale lembrar que, por enquanto, diferente lá da Europa, tá? Embora na Europa ainda é de modo indireto também, mas a nossa lei, a nossa LGPD, ela não prevê nenhuma certificação, tá, para o profissional. A nossa NPD não prevê que para um profissional atuar como um encarregado, como um DPO, ele tenha que ter uma certificação, tá? Nós aqui na NPPD, nós já fazemos sim uma seleção de perfil. Os profissionais que estão expostos no mapa da NPPD, eles foram pré-selecionados. Tanto os profissionais para o comitê público fazem uma seleção inicial, como os profissionais para os comitês avançados, que é o comitê jurídico e o comitê de segurança. Se der até também eu posso falar um pouquinho sobre esses comitês, Diogo.
depois, os profissionais que integram o comitê avançado, para eles integrarem, nós sim fazemos uma seleção, é necessário sim que ele tenha no mínimo ensino superior, é necessário ou que ele esteja cursando, né, para iniciar na parte de trainees, e aí ele pode assistir como ouvinte dos comitês avançados, mas ele deve sim ter um ensino superior, ele deve ter ao menos uma certificação, não importa de qual seja o instituto, tá bom? Pode ser Kizin, IAPP, ITCerts, e aí nós vamos deixar justamente o mercado regular o nível de qualidade do profissional, mas nós fazemos sim, Anderson, uma qualificação, uma avaliação de cada profissional, uma vez que o profissional tem as qualificações, aí sim ele recebe isso até antes de qualquer ingresso mais formal, antes de qualquer pagamento, etc. Mas na hora que ele vai solicitar o convite no site da NPPD para participar dos comitês avançados, ele tem que preencher uma ficha, ele tem que informar, em primeiro lugar, qual que é o LinkedIn, porque nós aplicamos, Anderson, o princípio da minimização, nós evitamos, inclusive está respaldado isso nas próprias leis, LGPD e GDPR, nós coletamos o mínimo necessário e nós utilizamos o LinkedIn, nós consultamos um perfil público dele no LinkedIn, avaliamos, vemos qual é o nível de qualidade, de qualificação dele, quais são as certificações. Já tem muitas pessoas também foram reprovadas porque não tem o nível que esperamos para ser um DPO, alinhado com o que os artigos das duas leis falam, mas muitos também são aprovados. Uma vez que eles têm o perfil, são aprovados, eles integram o mapa da NPPD. E tem sim, de fato, Anderson, muitas empresas já me procuraram, falaram assim, Davis, nós tínhamos dúvida em como selecionar os profissionais para atuar com a LGPD aqui na empresa, e uma vez que a NPPD já fez essa seleção, muitas empresas, Davis, nós temos já entrado no site da NPPD, olhado no mapa e fazendo contato direto com os membros. Então, Anderson, nós temos depoimento de muitas empresas e também muitos membros, muitos profissionais me mandaram mensagem e falaram, Davis, desde quando eu entrei no mapa da NPPD, eu tenho recebido muitas chamadas de diversas empresas. Antes o meu LinkedIn não era tão movimentado, foi só eu postar que eu fui aceito pela NPPD, que eu passei no processo de aprovação da NPPD, que eu estou no mapa da NPPD. Diversas empresas estão me mandando mensagem no meu LinkedIn ou em outras redes sociais também, me perguntando se eu estou disponível ou não para o mercado. Isso faz total sentido, porque quando você pensa em segurança de dados, você vai... não importa qual dado, não importa em qual cenário, na verdade, esses dados podem levantar de roubar uma empresa, né? Aquilo que se vazou... Cara, vazou, vai dar ruim, não importa para quem. Quer seja um nude que vazou no WhatsApp, quer seja um áudio de uma conversa que não deveria ser, quer seja um dado de uma empresa, vai dar ruim. Então, assim, nós temos a LGPD para estar regulando isso agora, ou a GDPR para estar regulando, mas a verdade é que muito antes de se discutir GDPR ou LGPD, já tinham empresas caindo aí por vazamento de dados, já tinham casamentos acabando por vazamento de dados, já tinham problemas seríssimos. Então, você realmente precisa de um perfil especializado para assumir uma posição dessa. Com certeza. E, Anderson, só complementando algo, Anderson e Diogo, como você falou, tive diversos casos de vazamento de dados, já diria o clássico, né, Ashley Madison, né, saudoso clássico Ashley Madison. Esse é clássico. Né? Mas tem diversos... Me achou muitos casamentos. Isso, com certeza. E imagina agora, com esses casos, agora que existe uma lei que vai dar pode dar uma punição com relação a valores, embora claro que nem tudo é multa, mas pode dar uma punição na empresa. Imagina, Anderson, se o profissional não tiver, se a empresa contratar um profissional que não está qualificado. E eu sempre falo uma coisa, e aí eu deixo aqui para todos os ouvintes um exemplo assim. Imagina que você trabalhou a sua vida inteira, você juntou o seu dinheirinho lá para comprar a sua Ferrari. Imagina aquela sua Ferrari que você tem um carinho enorme, você se matou para você adquirir aquela Ferrari. Você daria a sua Ferrari na mão do moleque? Você não precisa terminar a pergunta. Pois é. Você daria essa Ferrari, né, na mão de um moleque que talvez não tem nem habilitação, de 17 anos, que não tem nem habilitação? Já respondido, né, Anderson? Não tem como. Não. É impossível. Pois é. Então, gente, por que as empresas elas estão entregando o departamento de privacidade, toda a adequação
para a LGPD na mão de alguém que não é nem habilitado. Não faz o menor sentido, né? Pois é, cara, a coisa é séria. Se compara a você dar para um. Ah, esse cara aqui sabe assentar tijolo, maravilha, tá aqui, você vai construir esse prédio de 40 andares. Eu acho o exemplo da Ferrari melhor. Mas o fato é, você tem que ter, cara, tem que ter alguém responsável, qualificado, e tem que ter alguém que qualifica o qualificado, tem que ter alguém olhando por trás, né? What's the Watchman? Alguém tem que olhar. Ô Anderson, esse é o papel justamente então, que essa é a contribuição que a NPPD vem trazendo para o Brasil, justamente de fazer essa peneira, sabe, para as empresas e separando mesmo os profissionais que são aprovados, os profissionais que já têm um currículo voltado para a privacidade de dados, os profissionais que não atuam, que não têm. Eu, inclusive, como eu fui até um dos primeiros DPOs da área de segurança da informação aqui no Brasil, até vale salientar isso, e eu formei muitos DPOs, eu atuo viajando pelo Brasil todo, voltei recentemente agora da região norte do Brasil, estava lá em Rondônia, Porto Velho, na região amazônica, e muitos profissionais na região norte do Brasil chegaram para mim, dei palestra lá para mais de 1.000 pessoas nas universidades, treinando, formando também novos DPOs. Muitos profissionais chegaram para mim e falaram: Davis, que bom agora que nós profissionais de tecnologia, nós temos sim uma instituição que a gente pode tanto se associar, que é reconhecido pelo próprio governo também, que o governo também olha para a NPPD. É tão bom isso, Davis, isso nos deu então até diversas empresas entrando em contato conosco, inclusive a região norte do Brasil é uma região muito legal que carece desses profissionais, tanto da área jurídica quanto também da área de tecnologia. Vocês podem inclusive entrar no mapa lá da NPPD. Então essa que é a contribuição que a NPPD tem feito, de modo, Gomes, para não deixar com que a Ferrari que o empresário criou, que aquela empresa, seja dirigida por uma pessoa que não tem nem habilitação, gente. Já dizia o tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não tem como. Com certeza. Caraca, que Ferrari da hora! Ei, brother, você não pode me emprestar? Não, mas eu tenho observado bastante, conversando com CIOs de médias e grandes empresas, e todos eles têm buscado bastante esse profissional encarregado, o DPO, né? Olhando ali para se ele é certificado, e eu tenho certeza que exames igual DESIM, curso igual DESIM, que você ministra também aí, né, para formação de DPO, deve ter aumentado a quantidade de alunos numa proporção inimaginável. E não só alunos de tecnologia, né? Porque eu imagino que, por ser uma questão multidisciplinar, o DPO nem sempre tem que ser alguém da área de tecnologia. Pode ser alguém da área jurídica que tenha conhecimentos ali técnicos, porque ele vai ser o encarregado, ele não vai ser literalmente aquela pessoa que vai ter que colocar a mão na massa, ele vai ter que administrar e fazer aquela gestão. Seria mais ou menos isso, Davis? Muito boa pergunta, ô Diogo. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo, tá? Nas entrevistas, nas palestras, nos eventos, sobre quem é que a minha empresa tem que eleger para ser um DPO, um advogado ou um profissional de TI ou pessoal de outras áreas. Bom, de modo não polemizando, mas de modo bem concreto, com o pé no chão, gente, tudo isso vai variar, vai valer de acordo com a sua análise de risco, tá? Eu mesmo, como eu falei, eu também dou consultoria para as empresas, eu sou DPO de diversas empresas, já atuava com isso lá no GDPR, e nós temos a teoria que a Europa tem sobre isso, quem que a empresa vai eleger para ser DPO, Diogo, vai depender do mapa de análise de risco. Por exemplo, se é uma empresa onde a maioria dos riscos são riscos tecnológicos, a maioria dos riscos das vulnerabilidades, elas podem ocorrer por falha tecnológica, uma empresa que vai ter muitos dados expostos na internet. Óbvio que todas as empresas têm dados expostos, né? Mas o risco maior são riscos tecnológicos. É recomendável que, nesse caso, seja um DPO, sim, da área técnica, da área de segurança, que assuma o departamento de privacidade, mas óbvio que esse departamento que ele vai assumir, lá dentro terá que ter toda uma formação multidisciplinar. Esse DPO pode assumir o departamento e ele vai formar uma equipe com advogados especializados em direito digital, com o pessoal da área de processo, com o pessoal da área de compliance e com outros profissionais de tecnologia. Mas isso para empresas que têm um risco tecnológico muito alto.
Já para outras empresas que o risco envolve documentos, envolve risco de processos, envolve risco legal mesmo, por assim dizer, risco de lidar com outras empresas, que a gente até chama no geral, nós chamamos de riscos organizacionais, aí cabe mais quem pode assumir é um DPO da área jurídica, tá? E qual que é a base para tudo isso? E também, óbvio, esse DPO da área jurídica, na equipe dele, terá que ter também uma aproximação muito forte pessoal de tecnologia. Nunca é um dos dois, tá bom, gente? Vamos sempre deixar isso claro. É impossível, né? Tem que ser sempre um trabalho a 4 mãos, no caso, né? Nunca, nós temos que deixar isso bem claro. Eu sempre falo que se um advogado pensa que ele consegue deixar a empresa adequada com a LGPD trabalhando sozinho, esquece, não vai conseguir. A mesma coisa, se um profissional de TI acha que ele sozinho consegue levar a empresa nas costas e deixar a empresa adequada com a LGPD, também não vai conseguir. O departamento de privacidade deve ser um esforço coletivo de todas as áreas. Porém, vamos deixar isso aqui claro. E aqui nós temos isso já baseado no modelo europeu, tá? É necessário que o DPO seja uma pessoa. Se vocês entrarem no site das autoridades supervisoras da Europa, por exemplo, na Inglaterra é o ICO, na França é o CNIL, na Itália é o Garante, em Portugal chama-se CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados, cnpd.pt. Se vocês entrarem no site das autoridades supervisoras, aqui no Brasil é a nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se vocês entrarem no site das autoridades supervisoras na Europa, o CNPD, por exemplo, você vai ver que está escrito o seguinte: as empresas devem nomear um DPO, e o DPO deve ser uma pessoa física, é uma pessoa singular, utilizando o português de Portugal. É uma pessoa singular. Mesmo que várias empresas compartilhem o mesmo DPO, cada CNPJ tem que avisar para o governo, no caso para a autoridade supervisora, quem é a pessoa, o profissional responsável. Então, muita gente acha que DPO é uma área. Não quer dizer que é uma área. Existe sim o departamento de privacidade, mas as empresas deverão escolher uma pessoa para notificar a autoridade supervisora que esse é o DPO responsável, como se fosse o contador responsável da empresa. É necessário, então, que as empresas informem quem é o DPO responsável por aquela empresa. E como eu acabei de falar, se for uma empresa onde o risco de vazamento de dados pessoais é maior, de modo tecnológico, por vulnerabilidades técnicas, é uma empresa que pode sofrer mais ataques cibernéticos, recomendado que essa empresa eleja esse DPO como profissional da área de TI. E aqui eu coloco TI junto com segurança também. Se é uma empresa que o vazamento de dados pode acontecer mais por risco de processos, riscos de falhas em contratos, falhas legais, aí sim cabe que esse profissional que vai assumir, que vai dar a cara a tapa na autoridade supervisora nossa, aqui na nossa ANPD, seja um DPO da área jurídica. Então, tudo vai depender, gente, da análise de risco, dos graus de exposição ao risco. E eu recomendo, para vocês fazerem uma análise de risco, recomendo a ISO 27005, ela tem todo um esqueleto para isso, e no final você vai ter as suas estratégias de como lidar com riscos, para justamente você poder direcionar quem seria o seu melhor DPO para assumir. A gente até brinca, assim como nos quadrinhos lá, sabe o Obovol, gente? Sabe lá o Anderson, o Obovol lá da Marvel, tudo, que é o cara que é o mais forte da linha da Marvel lá, dos super-heróis, tem o All Above All, é mais forte que o Thor, sim. Etc, né? Trazendo mais para um Nerdcast isso daqui, gente. Assim, o nosso público é esse aí mesmo. Não tem jeito. Então, ainda estamos numa fatia mais especializada, que é o nerd de TI. Pois é. Então faz o seguinte, eu vou forçar então aqui, ó. Vamos equiparar o DPO, se a gente falar da Marvel, vamos equiparar o DPO ao Above All, tá bom? E vamos colocar lá, e eu amo muito, tá? Atingir o 7º sentido no Wiki de Fênix, tá bom? Vamos colocar lá. Acho que alguém aqui entendeu. Acho que alguém bom demais. Deve ter ouvido o Wiki de Fênix, sabe? Tipo uma aiolha de leão, tanto porque a LGPD ela é uma lei leonina, 14 de agosto de 2018 que ela foi criada, então nada melhor do que a personificação do aiolha de leão, tá bom? Sanseia forever, por favor, gente. Vamos ter que chegar, sim, o DPO tem que comandar, tem que sim
ser a pessoa que vai levar a cara a tapa e será divulgada lá na nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Resumindo, é o cara que bota a mira nas costas e ele tem que aguentar um meteoro de Pegasus na cara, o que pode ser que explique. Com certeza. E vale lembrar que a Iólia de Leão já segurou com a mão, junto com o Ike de Fênix, o meteoro de Pegasus. Vamos deixar claro, né? Para se tornar compliance com a LGPD, você vai precisar de um DPO. DPD, sua organização, ele vai proteger. Monitora HD e os dados vai fiscalizar. Data Protection Officer, ele vai monitorar, pois os dados de uma empresa assim ninguém irá roubar. DPO, sentinela do futuro. DPO, ele mesmo, agora ele Você falou algo aí que eu achei bem interessante, Davis, eu não sei se aplica também no Brasil. Um mesmo DPO pode ser nomeado na Europa, de segunda GDPR, para mais de uma empresa, né? Aqui no Brasil, também o encarregado também poderia ser um mesmo encarregado, pessoa física, em mais de uma empresa? Como é que a LGPD trata isso? LGPD, como é que a LGPD trata isso? Eu falei com minha mãe que eu ia para um congresso de LGPD em São Paulo, ela entendeu tudo errado, entendeu? Ai, gente. Respira fundo e fala. É assim, é uma sigla que tem que tomar cuidado, mas é assim, gente. Olha, é verdade. Quando eu falo às vezes que eu trabalho com LGPD, gente, tem gente que confunde, né? LG é alguma outra coisa, LGBT, não sei o que lá, mas e o pior que até envolve também, né? Porque a orientação sexual da pessoa também está respaldada pela LGPD, não é verdade? É isso que eu ia comentar, né? É um dos dados que é protegido, né? Mas é verdade, é um dos dados sensíveis, então. Envolve muito, sim, envolve proteção de dados sensíveis, é muito legal. Mas ô Diogo, respondendo a pergunta, sim, gente, a nossa LGPD prevê, sim, ainda, isso ficou até mais claro na medida provisória 869 de 2018 que nós tivemos, tá? Que na qual deixou claro mais algumas atribuições do DPO e também institucionalizou, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a medida provisória 869, que já foi votada e hoje já está incorporada já dentro da LGPD. Então, o DPO, ele pode sim ser uma pessoa externa da empresa, e nós chamamos isso de DPO as a Service, tá? É um DPO que é um prestador de serviços. Ele atende a sua empresa, ele atende diversas empresas, tá? Ele mesmo como uma empresa também, ele pode ser, óbvio, né? Ele pode ter a sua ME, ele pode ser uma empresa, e ele atende, ele tem um contrato de prestação de serviço com diversas empresas. E aí essas empresas podem utilizar o nome dele, o nome da pessoa física dele, para expor lá para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui eu estou ainda fazendo um paralelo muito grande com a Europa, porque aqui no Brasil nós não temos ainda operacionalizado a nossa ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então nós não sabemos, gente, como que a ANPD ela regulamentará o DPO, ou melhor, ela vai cadastrar os DPOs. Será que os DPOs terão, em Portugal, por exemplo, é por uma intranet, é por internet não, é por um site lá, a empresa entra no site da autoridade, do CNPD, e muda lá e escreve, eu quero notificar... Esse é o responsável. Isso, quem é? Nós não sabemos aqui no Brasil ainda se é por e-mail, se é por site, acreditamos que vai ser por site, ou se vai ser por telefone, etc. Nós não sabemos como isso será operacionalizado, tanto que um dos papéis, uma das funções que nós da ANPPD levantamos, nós precisamos dar direcionamentos, nós precisamos sim que o nosso Congresso Nacional crie logo a ANPD para responder diversos pontos que a LGPD ainda não traz, entre eles justamente como será
a formalização do DPO, quais serão os padrões de segurança que as empresas podem ter. Eu já estou entrando em outra seara aqui, mas existem pontos que a nossa lei ainda não respondeu. Entre eles, esse ponto que você me perguntou, Diogo, como, por exemplo, como será tratado o DPO aqui? A resposta nós não sabemos ainda, isso cai para a nossa autoridade supervisora, mas o DPO, sim, ele pode ser um prestador de serviços e, consequentemente, atender a diversas empresas. Só antes de eu terminar essa fala, vamos fazer aqui um comparativo com a Europa, ô Anderson. Na Europa, nós vemos em cada país um DPO tem sido um profissional diferente. Inclusive, nós participamos de um webinar agora, eu gravei um webinar, quem quiser depois procure lá no canal da NPPD no YouTube, é só colocar lá YouTube, a NPPD, né, no YouTube, tem a conexão, nós tivemos a conexão DPO, onde eu, como DPO aqui do Brasil, conversamos com o professor Matheus Passos, que ele é DPO do Grupo L'Oréal, lá em Portugal, na Europa, e também ele é representante da NPPD lá na Europa. Ele mora na Europa, atua na Europa, e ele nos falou, inclusive, como que está o andamento dos DPOs na Europa. Se vocês pegarem, por exemplo, em Portugal, olha que interessante, até uma notícia exclusiva aqui para vocês que são... Furo de reportagem. Vamos dar uma notícia aqui para vocês legal, ó, que isso aqui não tem muito lugar divulgado isso não, gente. Em Portugal, a maioria dos DPOs são advogados. Quem é que estão assumindo os DPOs em Portugal? Advogado, gente, tá bom? Em Portugal é advogado. Agora, se nós pegarmos Inglaterra são mais profissionais de TI que têm assumido as empresas para ser DPOs. Na França, também mais profissional de TI. Na Holanda, também profissional de TI. Já na Itália, são mais advogados. Então, cada país está tendo lá um nicho de mercado mais assumindo. Porém, mais um furo, faz a musiquinha de Gomes, mais um furo aí. Então, vamos mais um. Gomes, olha que interessante. Eu não vou lembrar o nome agora, gente, mas como se fosse a OAB daqui do Brasil, mas a organização que toma conta dos advogados lá em Portugal proibiu um advogado de ser DPO da mesma empresa, gente. Olha que interessante isso. Interessante. Isso sim é uma notícia importante. Um advogado, se o cara é advogado da própria empresa, ele não pode assumir como DPO da mesma empresa por causa de conflito de interesse, tá? Faz sentido. Conflito. Como que eu vou fiscalizar a própria empresa que eu mesmo defendo? Entendeu, gente? Lembrando que nós não temos isso aqui no Brasil, nós não temos isso ainda previsto aqui, a OAB não se manifestou com isso, entre outros, e a NPD também não falou nada contra. Mas em Portugal, se o cara, não que uma pessoa que é formada na área jurídica não pode ser um DPO, não é isso. Mas se ele já é advogado daquela empresa, ele não pode também ser DPO dessa empresa. Ou ele é advogado, ou ele é DPO. Faz bastante sentido. Faz muito sentido por questão do conflito de interesse. Faz sentido, sim. Tem outro motivo que é bem simples, que é o seguinte. Por que eles querem que o DPO seja uma pessoa física? Porque alguém tem que sentar no banco dos réus. Fica muito confuso, né, cara? Perde totalmente o... Se o cara estiver em pé defendendo, ele não vai poder sentar no banco dos réus. Então, o cara não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não, meu filho, aqui, se você quiser estar na posição de DPO, você tem que sentar nesse banco aqui. Ou você senta ou você fica de quatro. Você escolhe qual posição. Isso é lógica mesmo, conflito de interesse. Assim também como em outros países, já falaram, se eu não me engano foi na Bélgica, não vou lembrar bem o caso agora, mas já também criticaram um diretor de segurança, viu, Diogo? Um CISO, ele também assumir como DPO também, sabe? Porque se ele é o cara que vai proteger toda a empresa, como ele também vai garantir a proteção de dados, sabe? Então são aquelas discussões. Como é que ele vai ir lá expor o problema que ele mesmo causou, às vezes, né? Falei, eu deixei aquela brecha aberta, eu não usava uma solução boa de fazer controle de dados e vazou meus dados, e aí, de repente, eu vou ter que me acusar. Realmente também causa conflito de interesse. Claro, acreditamos
vai dar mais norte para isso é a nossa autoridade nacional, na hora que ela entrar em vigor aqui, sobre o que seria ou não um conflito de interesse. Mas fora do Brasil, então, exclusivo aí para os nossos ouvintes aí, gente, nós já estamos tendo essas discussões. Isso é legal vocês ficarem bem antenados nisso. Deixo um site para vocês chamado GDPR Enforcement Tracker, que a gente pode rastrear quais são as multas lá. Recomendo para todos. Em tempo real, né? O GDPR Enforcement Tracker, que vocês podem justamente rastrear em tempo real quais são as multas. E uma das multas lá, uma das coisas que vocês vê, que todo mundo aqui pode olhar, é justamente o perfil do DPO. Quem é que pode, quem é que não pode ser um DPO. Então, não é aconselhado para quem tem problema de coração e ainda não começou a se mexer sobre o LGPD. Opa, se a pessoa não aguenta o trampo, não pode. Eu vou utilizar aqui esse espaço para fazer uma coisa que eu faço habitualmente, que é fazer algumas previsões, mas nem sempre fica gravado, né? Mas hoje está gravado, então vou fazer 2 previsões aqui importantes. A primeira previsão é algo que aconteceu no Brasil, acontecia com frequência até uns anos atrás, e quem resolveu isso foi o CNES, que é o Cadastro Nacional lá para estabelecimentos de saúde e profissionais de saúde. Por quê? Nós tínhamos médicos dando plantão em 5 hospitais ao mesmo tempo, entendeu? Isso acontecia. Onipresente, pessoal, né? O cara estava lá em 3, 4, 5 municípios trabalhando ao mesmo tempo. Quer dizer, o cara recebeu o CNES para cadastrar e dar limites. Espera aí, meu querido, esse seu CRM aqui dá para você trabalhar X horas por semana. E é isso, entendeu? Não tem como o cara estar recebendo em vários municípios. Isso acabou no Brasil graças ao CNES. Então, acredito que se já não sairmos regulamentados de cara, isso é algo que vai precisar ser regulamentado, porque isso aqui é Brasil, né, cara? E já que dizes Brasil, eu vou dizer uma outra coisa, né? Porque, na Europa temos aí exemplos em Portugal, que colocaram lá advogados na sua maioria, né? Tem grande ocorrência de advogados, ou grande ocorrência de profissionais de TI. O Brasil pode ser um dos primeiros países a ter grande ocorrência de laranjas. Né? Assina aqui pra mim, por favor. Mas se as pessoas fizerem isso, não é só vamos dizer assim, o do encarregado que está na reta, né, Anderson? A imagem daquela empresa como um todo, ela vai ser prejudicada com possível vazamento de dados. Então, as empresas não... na verdade, é até um tema interessante a gente falar... as empresas não podem parar para pensar e se dar o luxo de ter um vazamento de dados. E para aquelas empresas que a gente sabe que nós estamos gravando aqui hoje, dia 20 de maio, ontem teve uma votação aí no Senado, ninguém sabe ao certo ainda quando vai ficar essa LGPD, que precisa de quase um fluxograma para a gente entender quando ela virá, mas é interessante a gente deixar uma mensagem e conversar um pouco o que as empresas precisam fazer para começar a se mexer? Porque eu conheço aí, eu acho que a grande maioria não está fazendo nada, está esperando. E isso aí eu acho que pode ser tarde, né? Já não é nem cedo nem tarde demais, como já dizia aí o Anderson no começo da nossa conversa. Com certeza. E, Diogo, pegando carona no que o Anderson falou, falando aqui de terras brasilis, tá bom, gente? Sim, pensar em muitos laranjas, pensar que um médico podia atender vários... Vou trazer, então, mais uma notícia direto lá, não da terra do tio Sam, mas direto do velho continente aqui para vocês. Existe um documento chamado do Work Group, Grupo de Trabalho do Artigo 29. Existe que eles fazem diversos documentos. É o documento do Grupo de Trabalho do Artigo 29, lá da Europa, que faz parte da Comissão Europeia, e eles criaram um documento só sobre o DPO. Eles estão são mais de 20 páginas falando só sobre o papel do DPO. Eles dão interpretações do que o GDPR fala sobre o DPO. E um dos pontos que o Grupo de Trabalho do Artigo 29 fala, gente, é o seguinte: isso é válido lá para a Europa. Olha que interessante que eu vou colocar aqui agora. Vou levantar para vocês aqui agora uma lebre, um ponto de discussão muito interessante e o que me preocupa e como isso será aplicado aqui no Brasil. Estão preparados? Olha só. Vamos lá. Lá na Europa diz que se o DPO ele tem que ser um profissional que tenha tempo para executar as funções. Ou seja, aquele negócio de pegar um diretor jurídico ou um diretor de TI e o cara já está atolado de coisa para fazer,
chega para ele e fala assim, ó, agora que vai entrar LGPD, você também vai ser DPO. Opa! Aquela famosa acumular função, né? Acúmulo de função. Pode acumular função? Pode, desde que eles tenham tempo hábil. Agora, se ele já está atolado de serviço e forem colocar ele para ser DPO, isso não pode. Na Europa, está definido que o DPO tem que ter tempo hábil para executar as suas funções. Então, é o que o Anderson falou. Se ele for DPO de diversas empresas, e se a autoridade supervisora conseguir comprovar que ele não está com tempo hábil, isso pode ser algo assim para uma determinada sanção, para uma determinada penalização lá da LGPD. Isso não está no GDPR, mas isso é um documento que É o que vai acontecer aqui. Os MSP vão ter CDPO de 20 empresas ao mesmo tempo, no mínimo, né? é questionável. O brasileiro quer aproveitar toda a brecha. Isso é questionável, gente. Me preocupa muito isso. O DPO que vai querer só alugar suas certificações, alugar o seu nome. Isso me preocupa. Não, e sim, agora eu acho que é uma coisa que nem o profissional pode sujeitar a isso, porque ele vai ter penalidades, e nem a empresa pode se arriscar. Porque acima de tudo isso tem um impacto negativo de um vazamento de dados, que vai prejudicar ambos, né? Então, o pessoal ir por esse caminho aqui me assusta de maneira extraordinária. E por mais que This is Brasil, pode ser bagunçado, mas tem gerência. Uma hora alguém vai levar uma multa ou vai ser arcado legalmente com aquele problema, né? Então o pessoal tem que se conscientizar que a questão de privacidade é um assunto global. A gente falou aqui diversas vezes do Velho Continente, a Califórnia tem as leis delas extremamente restritas, então assim, a gente ficar de fora dessa onda, deixar para depois, a gente está fora do mercado, fora da possibilidade de trade. Hoje as empresas que já fazem negócios com a Europa, elas já têm que ser compliance com a GDPR. Então assim, nós estamos muito atrasados e a gente pensando que é deixar para depois a gente está levando vantagem, eu acho que não. Eu acho que se as empresas tiverem hoje, começarem a preocupar, ir atrás de um DPO, ir atrás de formar esse grupo, esse departamento de privacidade, o grupo multidisciplinar, e fazer um mapa de risco, né, Davis, que nem você comentou, e fazer toda a análise para começar a ser compliance com a LGPD, é o momento correto, porque mesmo que ela entre em vigor hoje, amanhã ou depois, ela já está pronta, ela já tem as soluções tecnológicas certas, ela já tem o grupo de privacidade certo, e ela vai ter menos problema, porque vazamentos vão acontecer. O importante é a gente tentar prevenir e saber apontar por que aconteceu, como aconteceu e aonde aconteceu, e evitar maximizar ao máximo, minimizar ao máximo, aliás, né, a questão dos riscos, né, que essas empresas vão estar expostas. Sim, tem muita gente que chega e fala assim, eu tô preocupado que agora, não sei se a LGPD vai entrar em vigor em agosto, ou em maio, ou do ano que vem, de 2021, ou em janeiro de 2021. É uma ampulheta, cara. É uma ampulheta que eu falei lá no início, que é a seguinte, você só sabe que o tempo tá correndo e que uma hora a clareia vai acabar, entendeu? Você não sabe qual é a hora precisa, mas você sabe que vai chegar. Sim, com certeza. Mas não importa a hora que ela for entrar, gente, tem muita lição de casa para fazer. Eu recomendo, eu sempre falo isso para os meus alunos, gente. A LGPD é apenas o terceiro ponto para uma adequação. Gravem isso. Existem 2 pré-requisitos que as empresas já deveriam estar fazendo agora. Você que é empresário que está assistindo aqui esse podcast, você que é CIO, você que é da área estratégica de uma empresa, antes de se preocupar com a LGPD, eu te deixo aqui 2 premissas. Premissa número 1, mapeamento de processos. Já fez? Como que está o seu nível de processo da sua empresa? Como você quer se preocupar com a LGPD, sendo que você não sabe, não está nem organizado por onde os dados pessoais entram na sua empresa? Tem hora que entra por um lugar, tem hora que entra por outro, cada um faz do jeito que quiser as coisas na sua empresa. Então, primeira dica que nós deixamos aqui é lição número 1, premissa número 1. Faça o mapeamento de processos. Não estou falando para chegar no nível 5 do CMMI, não. Estou falando para fazer, pelo menos deixar um nível 2, nível 3 lá, organizar mesmo o processo na empresa. Isso número 1. Agora, número 2, implemente o básico de segurança da informação. Tenha lá o seu sistema de gestão de segurança da informação, e aí você pode olhar para ISO 27001. Eu acho engraçado isso, Anderson. Muita empresa chega para mim e fala assim, Davis, estou preocupado que a LGPD não entrou em vigor. Aí a gente faz aquela pergunta básica, Diogo, legal, e você já implantou lá um domain controller lá? Já implementou um servidor controlador de domínio? A pessoa, não.
Já tem um antivírus gratuito? Aí, Gomes, a pessoa fala, não, então o que você tá preocupado com LGPD? É LGPD, você tem muitas outras coisas para preocupar antes, eu concordo plenamente, né, cara? Chega a ser absurdo, e na hora desse mapeamento de processo, as pessoas às vezes levar em consideração aí o privacy by design, o privacy by default, como um conceito para fazer esses processos se tornarem mais simples e depois mais eficazes para entrar em vigor, quando a LGPD entrar em vigor, né? Tem que ser levado e colocar a privacidade como algo fundamental para todo o processo daquela empresa. E essa questão do software aí, a gente está no dia a dia, a gente comercializa aqui as soluções da Managing Engine, que tem aí, já estão na Europa há muitos anos com a GDPR. Pô, a gente conversa com algumas empresas que não audita aí nada, alteração de domain, não audita file server, não sabe o que tem no file server, não sabe se tem uma planilha lá cheia de CPF, estado civil, sexo, etc. E aquele lixão, né? Que nem o meu amigo Tony Mar costuma falar, que o file server de uma empresa é um lixão. Todo mundo vai colocando coisa lá dentro, no final ninguém sabe o que tem. Ninguém sabe o que tem. O file server é um buraco negro, cara. E outra coisa, hein? Se você tem muita coisa de lixo lá no seu file server, e aí se for dado pessoal de funcionários de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ninguém tá usando, opa, você também... Não tem que nem estar lá. Não deve, isso, você também está ferindo a LGPD, porque armazenar dados pessoais desnecessários está ferindo também a minimização. Então, quem é da área técnica, todo mundo aqui também eu sou da área de redes, né, vim lá atrás de servidores Microsoft, MCSA, tudo, etc., Me diz que você implantou Novell também, só para eu não ficar sozinho aqui. Poxa, essa parte eu já vou ficar te devendo, Anderson. Puxa vida. Putz. Anderson, se você não consegue entender que você é o mais velho de todos, Anderson. Eu ouvi só a última versão da Novell, nossa, sei lá, em Memória Edition, lá atrás. Eu queria poder compartilhar contigo lá, e isso eu vou falar na verdade, criar uma GPO na mão, lá na linha de comando, que nem no Novell, criar bloqueios lá, criar usuários, isso é raiz, hein, Anderson? Parabéns, cara. Eu comecei a pegar mesmo, a minha parte operacional, mexo com administração de servidor, do 2000 para cá, né? Fui lá nas provas 70.210 da Microsoft, lá, Windows 2000, 2003 Server, 2008 Server, depois migrei mais para a área de segurança. Mas, gente, olha só, aquilo que um monte de gente deixava lá, gostei do que o Gomes falou, que é um poço sem fundo, né? O file server, né? Deixar tudo lá. Gente, se uma empresa deixar dados pessoais que não são mais necessários, de clientes, de usuários, e o pior ainda, vamos falar então agora mais nerdeza mesmo, do nível técnico, e aqueles usuários que estão lá no AD tudo desativado de 10 anos atrás, vamos falar dele, gente? E aí? Ah, não, o cara veio fazer uma mudança, uma Gmood aqui, o cara é terceiro, eu criei o usuário dele, deixei ali, o cara foi embora e tá lá. Os usuários tá ativo, os usuários nem bloqueado. Errou, gente, isso mesmo. Visitante que foi cadastrado lá no AD, um fornecedor, tudo, aquele cara nunca mais voltou para sua empresa. Isso sim é uma minimização, você não está aplicando a minimização, e isso sim pode ser uma violação lá com a LGPD, pode ser sim um incidente. Com certeza. Chama a gente que tem um AD Manager que vai te ajudar com isso. O AD Manager, a AD, as soluções da AD 360 da Managing Engine facilita isso aí, é um click and go para todos os profissionais da TI. Não, fica de um jeito que o cara muda a vida do cara. 2 cliques ele descobre quem que é antigo, quem que não loga há muito tempo. Eu fico no departamento de Customer Experience daqui da C-Software, ele também de renovações, e esses dias eu conversei com um gestor de TI, que o cara quase chorava para mim e falava assim, cara, me ajuda, conversa com o meu diretor, porque eu tenho que renovar essa ferramenta, porque sem ela, cara, não tem como gerir esse AD não, entendeu? Negócio absurdo. Eu conversando no Gartner Simpósio do ano passado com outro profissional, ele falou assim, para mim, Diogo, antes de ter essa solução, eu fazia tanto PowerShell que eu acho que mais de 50% do meu tempo era PowerShell para administrar o AD, e hoje eu praticamente tá tudo pronto, tá ali, né, os reports que eu preciso não tem necessidade mais, mas isso aí que você comentou, eu acho, os insights extremamente importantes, Davis. Antes da LGPD entrar em vigor, você está preocupando quando vai ser, quando vai ter, mapear processo e ter certeza que você tem as soluções básicas. Mapeia processo, investe o básico em segurança, número 2, e só depois lá se preocupa com a LGPD.
sabe, gente, uma coisa que eu sempre falo, quem vai se dar muito bem com a entrada da LGPD, inclusive a própria LGPD não dá muito vigor, gente, não podemos esquecer dos logs, hein, gente? Log, Event Viewer lá, sabe aquilo? Tá aí um dado pessoal para um administrador de rede se preocupar, hein? Como nós vamos fazer a gestão do Event Viewer lá, hein, gente? Dos logs. Tipo de log de evento, log de acesso. E outra coisa, a LGPD, ela prevê que todo registro de dados pessoais, tudo que nós fizermos com esse dado pessoal, isso envolve talvez um acesso, consulta, pagar, alguma coisa assim, tudo que nós fizermos com dado pessoal o controlador tem que registrar. Tecnicamente, para nós, pessoal, logs. Quem é que vai se dar muito bem aí com a entrada de LGPD? Soluções de logs. Isso está faltando, nós precisamos. Se vocês perguntarem para mim, Davis, existe uma. Davis, você conhece algo por quanto tempo que deve ser armazenado lá os logs? Pessoal, esse é um buraco negro, tá bom? Nós não sabemos. Logs são dados pessoais? Claro que são. Se o log ele pode identificar o usuário e pelo usuário eu consigo chegar na pessoa, então, gente, cuidado, também deverá ser protegido o banco de dados de logs, tá? E aí, olha só. Isso é fundamental, né? Fundamental. Também não podemos armazenar logs por muito tempo, porque será que eu consigo fazer um filtro de, olha, eu quero entrar nos meus logs e todos os logs dos meus visitantes que não me visitaram mais de 5 anos para trás, de 5 anos. Tem que dar um clean. Eu quero dar um clean para isso. Será que já existe alguma ferramenta que faz uma gestão de logs efetiva? E eu não estou falando gestão de log lá em nível de camada 1 do OSI. De que adianta a gente ter um log, por exemplo, que está tudo em hexa, só falta tá tudo em binário também. Não estou falando de uma linguagem mais perto de máquina. Os logs, eles têm que estar ligados, eles têm que estar legíveis numa linguagem mais próxima de usuário, tá? E se tiver mais próximo de usuário, também vamos ter que aplicar lá os princípios. Talvez consentir. Uma coisa que eu nunca vi ainda. Ninguém tá pedindo consentimento para log, hein, gente? Nesse caso eu concordo contigo. A gente tem aí o Event Log Analyze, o Log 360 da Managing Engine, que elas foram soluções já adaptadas a compliance ao GDPR, né? Só que realmente é um ponto que ninguém tá pedindo o checks para coletar o log. E ele está sendo coletado. Você levantou um ponto fundamental aí, até para a gente levar e debater. Pelo log a gente chega à pessoa, do mesmo jeito que pelo análise de flow a gente chega ao tráfego, e assim vai. Né? Então, como a gente tem trabalhado, Diogo, na Europa, que é uma dica, como a gente tem trabalhado tecnicamente na Europa, os logs, ao invés de eu criar um log como uma chave primária lá, apontado o login do usuário, apontado o nome mesmo, o e-mail do usuário, nós estamos tratando o log, criando como chave primária do log um código. Para cada usuário, eu posso criar uma hash, eu posso criar um código, e aí eu começo a manipular no log, no histórico do log, esse código. Então, ao invés de eu falar que o Diogo@hotmail.com acessou o banco, ao invés de eu falar isso, o que eu posso fazer? Eu vou... Hash, código tal, XYH21, acessou lá. Como que nós chamamos isso? Pseudonimização. Então, dica que eu, como DPO técnico, também dou, que nós estamos trabalhando na Europa, dou para todos vocês, gente. Gente, manipulem os logs pseudonimizados, ou seja, substitua o dado pessoal por uma sequência, por um código, e aí você trata aquele código, porque se um dia, Deus o livre guarde, alguém invadir o seu banco de dados, opa, o que vazou, que é o log, por exemplo, se algum dia alguém invadiu o seu banco de logs, vazou o seu banco de logs, ainda bem que vazou pseudonimizado e não identificado o nome direto da pessoa. Não sei se eu falei muito técnico. Conseguiram entender o que eu falei? Entendemos perfeitamente, e é uma dica de ouro, é uma dica excelente essa aí, porque realmente alguém analisar, ou se o logs vazar, pode vazar muita coisa,
ou vazar tudo. Literalmente, né? Estou me sentindo em casa podendo falar nessa linguagem. O problema é que a maioria das lives, Anderson, que a gente faz, ontem o pessoal chega para mim e fala, o pessoal acha que tem medo de quem é técnico, gente, acha que a gente assusta os outros, sabe? A hora que eu chego, por exemplo, a dar entrevista... No seu caso é o seguinte, você tem que escolher se você vai botar hacker no início ou no final do currículo, depende do quanto você quer assustar. Quer dizer, eu falo assim, está aqui o Davis, que é ethical hacker, acabou, ninguém escuta mais nada. Já, ethical hacker, já desliga um celular, vai fazer pentest aqui agora. É verdade. O pessoal se assusta quando fala, não, vamos falar em nível 4. Se eu falar em nível 1, então ferrou. Se eu falar em modelo OSI, que é o bicho papão de quem tá se formando, né, na área, tudo, nossa. Mas então que bom, acho que eu não falei, é bem o nosso perfil aqui, nosso público, né, Anderson? Com certeza, é esse mesmo. É isso aí. E nessa história dos logs é um negócio pra botar medo mesmo, entendeu? Que assim, a nível de empresa, vazar os logs da empresa equivale a sua esposa achar seu histórico de internet. Ou do seu WhatsApp. Ou do WhatsApp. Eu sempre falo o seguinte, eu falo pra minha esposa assim, gente, que eu falo pra ela assim, embora eu tô começando agora, tenho só 3 aninhos de casado agora, estamos começando agora, né? Eu sempre falo assim, gente, que agora nem tudo é LGPD, hein? Lembra que tem a lei de crimes cibernéticos, a lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, tá? Que ela fala que todo acesso a dispositivos informáticos de modo não autorizado é um crime. Então, se eu tô com a minha esposa aqui, só que se eu tô, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês agora em home office em casa, se de repente a minha esposa quer pegar meu celular e falar, deixa eu ver com quem você tá conversando aí no WhatsApp, eu falo, opa, a Carolina Dickmann me protege. É uma dica fundamental para todos aqueles casados. Aí ela vai perguntar, né? E quem é Carolina Dickmann? Eu não tenho dúvida que ela vai perguntar. Ou ela vai fazer você assinar um termo de consentimento se liberando a acessar o celular dela. Acho que é a possibilidade maior. Pois é. Agora, eu vou até dar uma aveludada na voz, porque eu vou falar uma coisa que pode deixar nossos ouvintes até arrepiados, né? Que é dinheiro. O profissional de PO é um cara que vai estar aí a peso de ouro no mercado agora, né? Assim, existe uma procura já existe uma preocupação, quem está um passo à frente já está preocupado, mas é um negócio que vai valer dinheiro, né? É uma posição importante, né? Com certeza. Sim, vamos então já passar mais dados para vocês, já passar mais números, tá bom? Notícia exclusiva também para vocês. Pode ter mais um pouquinho aquela musiquinha, Diogo? Por favor. Valeu. É o seguinte, gente. Dados de DPR em numbers, tá bom? Europa. A média salarial de um DPO, e aí a fonte nós temos, depois vocês podem de DPR in Numbers, que já fez uma pesquisa muito legal do IAPP também, falando da média salarial dos DPOs, tá? O DPO na Europa varia um pouquinho de país por país. Nos Estados Unidos, a média é de 32 mil reais, já traduzindo para reais, tá bom? 32 mil reais por mês. É claro que lá nos Estados Unidos, isso são dados lá, tem que ver também o custo de vida, etc. Não vamos fazer uma comparação bruta, direta. Na Europa, a média de salário de um DPO são 28 mil reais. Aqui no Brasil, a média salarial de um DPO, óbvio, né? E quando eu falo agora de DPO, Davis, como assim falar média salarial, sendo que a lei nem entrou em vigor ainda, sendo que não existe ainda uma contratação? Mas, gente, são perfis, tá bom? São vagas com os atributos, com as responsabilidades de um DPO, tá? É isso que esse que é o parâmetro metodológico. Vai de 10 aqui no Brasil, 15 a 20 mil reais. A média salarial do DPO, mas é óbvio que isso está está sujeito ao tamanho da empresa, está de acordo também com a região que está, se é uma região que paga mais, aqui em São Paulo os salários são mais altos comparado com outras regiões, então vai variar, tem uma série de fatores que colaboram com os salários do DPO. E se o DPO ele for um profissional que cobrar por hora, porque na verdade nós temos duas visões para o DPO, tá bom? O DPO consultor, que é aquele que trabalha com gestão de projetos, que implanta, e o DPO gestor, que é aquele que toma conta, que trata parte da operação mesmo, no dia a dia. Que aqui no Brasil, como a nossa LGPD não entrou ainda, não tem como ainda ter um DPO gestor. Mas se ele for um DPO consultor que ele cobrar por hora,
A média de bilhetagem aí vai de 350 a 550 reais a hora. Está bem alinhado, sim, com a média que a OAB fala para os advogados aí, de uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica também, e também seguindo a tabela do IBAP, tá? Existe uma tabela chamada IBAP, que é a tabela de honorários, que é honorários para perícia de processos de engenharia, onde nós temos também engenharia industrial, fazer uma auditoria, uma avaliação de processos também, que chega em média disso, de 350 a 550 reais a hora, se o DPO for cobrar por hora. É um profissional, sim, que está bem requisitado aqui no Brasil, sim, também fora do Brasil, trazendo mais dados. Só no primeiro ano que o GDPR entrou na Europa, o mercado europeu precisou de 80 mil DPOs, tá? Aqui no Brasil nós temos cerca de 4... Fica a dica aí o pessoal, então, que está começando agora e está procurando algum caminho dentro da área de tecnologia ou na área do direito até, né? Sim. 80 mil DPOs, tá? Se eu for falar para vocês dados aqui do Brasil, nós temos no Brasil cerca de 4 milhões de empresas. Dessas 4 milhões de empresas, de modo direto, cerca de 700 mil empresas precisarão de DPOs logo de modo direto. E eu estou falando tudo isso também no webinar que eu dei, mas também, e quantos DPOs nós temos no Brasil? Não vamos falar de DPO só, se for falar de DPO só certificado, nós temos menos de 1.000 DPOs certificados aqui no Brasil. Nossa, carência deve ser muito grande. Vamos mudar o peso de ouro para peso de diamante, talvez? Menos de 1.000 DPOs certificados e de profissionais no geral de privacidade de dados, gente, não passam de 10 mil. Mas mesmo assim, o que são 10 mil profissionais de privacidade de dados para um mercado de 4 milhões de empresas, segundo o Sebrae? Vai faltar DPO. Já está faltando, né? A parte de segurança já falta profissional, né? Ainda funila um pouco mais esse profissional. Vai para dentro da privacidade. Inclusive, recentemente, a gente teve um ministro falando aí em rede nacional que o Brasil é um continente. Depois que ele afirmou a 5ª vez, a minha sogra virou para mim e falou assim: Anderson, o Brasil é um continente? Eu falei, não. Mas eu fiz as contas aqui, fica uma notícia boa para quem se tornar DPO. O cara que se tornar DPO, então ele vai precisar economizar por apenas 7 anos para comprar uma Ferrari Spider 488. Boa, mas eu vou deixar uma coisa clara aqui também, gente. Lembrando que o DPO não é aquela pessoa que entrou agora na área de TI, não. Já quero ser. Não. Tem muito chão para caminhar, né, cara? Tem muito para aprender, muita certificação, muito caminho para chegar lá, né, Davis? É claro. Imagina, o DPO entrou agora, é uma pessoa que nunca trabalhou com informática, só porque fez um curso, tirou alguma certificação para ser DPO. Ah, já quero ser DPO, né? Ah, tá. Não importa, embora eu não tô falando nem da idade, né? A idade não faz tanta diferença, mas, sei lá, tem 16 anos, fez um curso, leu a lei uma vez, já quero ser DPO. Não, gente, tem chão para queimar. O cara tem que saber o básico lá de processo, saber o básico de segurança da informação. Como que o cara vai querer saber de DPO se ele, sei lá, se ele confunde o HD com a memória, se ele não tem nada? Se você não sabe a diferença do Active Directory pro SSD, né? Se o cara não souber quem é a Carolina Dickmann, ele automaticamente não está qualificado. E se ele souber, não quer dizer que ele já esteja qualificado também. O pior é o seguinte, para quem não lembra do caso da Carolina Dickmann, para mim o ápice dessa história foi a notícia da Carolina Dickmann, né, sendo dada pelo William Bonner. Eu assim, cara, que país é esse? Davis, eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, compartilhado todo esse conhecimento aí que falou da ANPPD, para quem quiser conhecer mais, né, Davis? ANPPD.org. Vale a pena, um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui no Brasil. Quem quiser te procurar também ali no LinkedIn, né, Davis Alves, vai estar lá mencionando no nosso podcast na descrição. E se você, alguém dos nossos ouvintes, estiver precisando, no caso de soluções tecnológicas, ali na parte de controle, de CIEM, análise de Active Directory, AD, pode contar com todo o time aqui da Access Software, né, Gomes? Que a gente tem as soluções da Managing Engine para auxiliá-los a fazer compliance com a lei, são soluções já produzidas pela Zorro, a Corporation,
mais de 12 anos, e desde o início da GDPR foi desenvolvida, pensada na GDPR, e estamos prontos para te atender aqui no Brasil. Muito obrigado, Davis, obrigado, Gomes, e obrigado, Anderson. Eu quero voltar a bola aqui, eu vou colocar para o Davis o convite para o Davis conhecer também essas ferramentas pelo seguinte, eu sei que os DPOs vão ter aí suas ferramentas de estimação, né? E a Managed Engine é a única empresa que tem mais de 40 soluções na área de gestão de TI e nós temos cobertura completa aí das necessidades que a LGPD está trazendo. Então, assim, é bacana, nós estamos estimulando esses profissionais a conhecerem essas ferramentas, que quando você carrega contigo ferramentas que já são uma inteligência artificial, é um braço a mais para você estar fazendo o seu serviço, a coisa fica um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila de você colocar os pés como DPO e ter a segurança de que tem ali uma ferramenta monitorando toda a base e te garantindo. Afinal, não é só você a olho nu que vai saber como é que estão esses logs aí, pelo amor de Deus. Eu que agradeço estar aqui com vocês, participar, agradeço o convite, vocês me chamaram aqui para esse podcast, foi muito legal, passamos muitas informações mesmo, e sim, eu quero colocar à disposição de todos vocês, de todos os ouvintes, toda a NPPD, gente, e também quem nos ouve aqui, podem fazer parte, entrem lá, anppd.org, tá? Participem, e até uma notícia, nós estamos já com o Comitê de Segurança da Informação aberto, vocês podem participar, todos que nos ouvem aqui agora podem participar do Comitê de Segurança da Informação, vocês tem que fazer análise de perfil, lá dentro nós podemos conversar sobre as ferramentas, nós podemos conversar sobre estudos também voltados para os profissionais de segurança da informação, e aqui convido a todos vocês, quem quiser mais saber sobre a NPPD, entre lá, anppd.org, curta também lá no LinkedIn a página, pode seguir a página no LinkedIn da NPPD, no Instagram também, no YouTube da NPPD, no Facebook também, em todas as redes sociais nós estamos, e vocês podem também fazer parte lá desse seleto grupo de profissionais de privacidade de dados do Brasil para o Comitê de Segurança da Informação, tá bom? As minhas redes sociais eu também deixo, quem quiser só me procurar, como o próprio Diogo já falou, Davis Alves PhD, me procura Davis Alves PhD no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e também pode assistir diversas lives, diversos webinars que eu dou lá, e está disponível para vocês lá no YouTube, tá? Deixo também já um convite para vocês, tem todo o apoio da NPPD aqui, Diogo, com a empresa de vocês, com todo o trabalho que vocês têm feito, esse bom trabalho aí pelo Brasil, são de profissionais assim que a NPPD busca, e nós temos também todo o interesse de divulgar esse trabalho, nós podemos inclusive fazer uma live também, onde vocês mostrem para todo o Brasil as soluções que são compliance lá com a LGPD, e eu, como presidente da NPPD aqui no Brasil, estendo esse convite para vocês, vamos pegar esse belo trabalho que vocês têm levado aí, e vamos divulgar para todo o Brasil, e aqui eu, como presidente, estendo esse convite a vocês, tá bom, gente? Meu muito obrigado a todos, agradeço. Obrigado, até mais. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.